1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, está escrito: Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, está escrito: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. No livro aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Olha só, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Às vezes as pessoas falam, acham que morreu, acabou. Não, não é assim não. A Bíblia diz que aos homens, depois da morte, quando fala que homens, são homens, mulheres, são todas as pessoas, grandes e pequenos, ricos e pobres. Depois da morte, vem o juízo. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, e em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, essa lista de pecado, as pessoas que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os devassos, olha só, não erreis, nem os devassos. Se você não sabe o que é devasso, é muito bom a pessoa pegar um dicionário e pesquisar cada pecado desse e procurar saber direitinho, se informar direitinho quais são esses pecados, para a pessoa ver se ele está praticando esses pecados ou não. Aqui está falando que os devassos são os libertinos, as pessoas imorais. Aqui está falando os devassos, está falando também os idólatras. As pessoas que praticam esses pecados não herdarão o reino de Deus. Olha só a idolatria aqui no meio também. Os idólatras, aquelas pessoas que adoram ídolos. Às vezes a pessoa tem imagem de escultura em casa, ajoelha diante dela, tem reverência por ela como se ela fosse algo sagrado, e ali a pessoa beija, dirige oração, faz culto, prestam cultos aos ídolos, às imagens de escultura, e acha que não tem problema. E aqui tá, nessa lista de pecado, tá também a idolatria. Também vem os adúlteros. As pessoas que praticam adultério são aquelas pessoas que são casadas e têm relação sexual fora do casamento com outra pessoa que não é o seu marido ou a sua esposa. Os adúlteros. Tá falando também dos efeminados. Os efeminados são aqueles homens que perdem a característica masculino, e eles são homens e vivem como se fosse mulher, falam como se fosse mulher, vestem como se fosse uma mulher. São os efeminados. Tem também os sodomitas. Sodomitas são homens que praticam o coito
praticam coito, sexo anal, homem com homem, são os sodomitas. E tem também na lista os ladrões, pessoas que são desonestas. Tem também os avarentos, aquelas pessoas que são obcecadas em acumular dinheiro, são os avarentos. Tem também os bêbados. Os bêbados são aquelas pessoas que se embriagam com bebida alcoólica. Tem os maldizentes, as pessoas que falam mal de outros. Tem também os roubadores, que são os ladrões. A Bíblia fala que esses não herdarão o reino de Deus. E em Gálatas também, capítulo 5, versículo 19, fala também sobre a prostituição. Prostituição são pessoas que recebem dinheiro para ter relação sexual. Aquelas mulheres prostitutas que se vende o corpo para outra pessoa ter relação sexual com elas. Prostitutas, prostitutos. Aqui fala também sobre os impuros. Os impuros, eles opõem aos preceitos de uma religião. Aquilo que uma religião ensina, eles se opõem e vivem tudo o contrário, falam mal e assim vai. Tem também a lascívia, as pessoas que têm a sensualidade exagerada, aquelas pessoas que vestem mostrando demais da conta o corpo para provocar desejo em outras pessoas. Isso aí é lascívia. A gente vê muito isso na internet, no TikTok, a gente vê isso no Kawaii e vários outros lugares, pessoas se mostrando por causa de um like, para ter inscrito. Também no YouTube as pessoas fazem cada vídeo mostrando o seu corpo para provocar outras pessoas apenas para conseguir inscritos e seguidores. Absurdo. Aí vai a lascívia. Tem também a feitiçaria, obra de feiticeiros, ocultismo está incluído, inimizade, são aquelas pessoas que têm ódio dos outros. Porfia, são aquelas pessoas que usam muito de discussão, contenda, disputa por alguma coisa, por algum motivo. Tem as emulações, os que quer ser maior do que os outros, tentando se igualar a outras pessoas, querendo ser maiores do que os outros. Tem as iras também nessa lista, aquelas pessoas que têm raiva, ódio, rancor de outras pessoas. Pelejas, tem também as pelejas, aquelas pessoas que vivem tendo desentendimento, aquelas pessoas que têm falta de concordância, não concordam com nada, só vivem brigando com outras pessoas. Isso aí é pelejas. Dissensões, pessoas que estão no mesmo caminho, falta de concordância, briga, são as pessoas que praticam esse pecado chamado dissensões. Heresias, está incluído também a heresia. A heresia são aquelas pessoas que ensinam coisas erradas da Bíblia para outras pessoas. Heresia, inveja. Inveja são pessoas que têm aquele sentimento, aquele desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. As pessoas prosperam financeiramente e tal, e outras pessoas, e aí ficam felizes. E tem pessoas que, vendo a felicidade dessas pessoas, sente aquele desgosto por causa da conquista daquelas pessoas. Isso aí é inveja. Tem também nessa lista homicídios, as pessoas que praticam assassinato. Tem o homicídio e tem também aí, olha, glutonaria, gula, aquelas pessoas que comem ou bebem muito.
Esses são os gulosos, gula, glutonaria. E aqui a Bíblia está falando: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E lembra do versículo que foi lido no início, Hebreus 9, 27, está escrito: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E os que cometem tais coisas, esses pecados que foram ditos aqui, a Bíblia diz, não herdarão o reino de Deus. Então, pessoas que hoje vivem na prática desses pecados, essas pessoas devem receber Jesus como Salvador, para que os seus pecados sejam perdoados enquanto elas estão com vida, para que quando elas partirem para a eternidade e vindo o juízo, elas não serem condenadas.